A nossa conexão de todos os dias com o Rio de Janeiro, vamos falar que o censo 2022 do IBGE revelou um dado preocupante. Mais de 34 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos vivem em algum tipo de união conjugal no Brasil. E quase 8 em cada 10 são meninas. O levantamento faz parte do estudo sobre nupcialidade e família, que mostra também mudanças aí no modo como os brasileiros formam os seus lares e também os seus relacionamentos. A Fernanda Almeida está em conexão conosco e explica um pouquinho melhor para a gente. Boa noite, Fernanda. Muito boa noite, Thiago. Boa noite, ouvintes da TNT. Pois é, Thiago, eu confesso a vocês que quando eu recebi essa matéria para poder fazer e apurar, eu achei até que estava errado. Eu falei com o pessoal aqui, falei, seguinte, eu acho que eu peguei alguma informação errada. 10 e 14 anos, o pessoal não pergunta, é isso mesmo, eu falei, fiquei um pouco assim, mas mais de 34 mil crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos vivem algum tipo de união conjugal aqui no Brasil. É o que revela o IBGE no projeto Nupcialidade em Família, como você falou, com base no censo de 2022. E o dado que mais chama a atenção, Thiago, que 80% dessas crianças são meninas. Isso mesmo, meninas que vivem como casal dividindo o mesmo lar. A pesquisa mostra como as famílias brasileiras estão se reorganizando e como os lares estão mudando de forma significativa nos últimos anos. A pesquisa mostra também como as famílias brasileiras estão se reorganizando e como os lares estão mudando. Essas crianças vivem algum tipo de união. 7% estão casadas no civil e no religioso, 4% só no civil e 1% apenas no religioso. O restante, que é a grande maioria, vive em união consensual, ou seja, moram juntas sem nenhum tipo de registro ou cerimônia religiosa. Vamos ouvir a técnica do IBGE, a Luciene Aparecida Longo, que explica sobre união consensual. Vamos ouvir. O que são essas uniões consensuais? São aquelas pessoas que moram sem nenhum tipo de formalização civil ou religiosa. Uniões estáveis que fazem um contrato no cartório estão incluídas em união consensual. Tudo que não for casamento civil nem religioso, se as pessoas estão juntas, é união consensual. Ela destaca também, Thiago, que o censo questiona sobre uniões a partir dos 10 anos de idade, porque esse é um relato real da sociedade brasileira, mas lembra que casamentos com menores de 16 anos são proibidos por lei, então vale também lembrar isso. E não é só entre os mais jovens que o comportamento mudou, não. Pela primeira vez, as uniões consensuais ultrapassaram os casamentos formais no país. Cada vez que os brasileiros estão optando por morar juntos, sem casar no papel. A pessoa mora junto, mas não casa no papel, que vem crescendo muito, especialmente entre os jovens, pessoas sem religião ou com menor renda. Outro dado mostra a transformação das famílias brasileiras e o crescimento das uniões entre pessoas do mesmo sexo, que passaram de 58 mil em 2010 para 480 mil em 2022. Quase 80% delas vivem juntas, mas sem o registro civil. O censo também aponta que menos da metade das famílias brasileiras tem filhos e aumentou o número de casais sem criança e de pessoas morando sozinhas, que já somam 13 milhões e meio de brasileiros. E é um dado que marca a força das mulheres, também se foi registrado, quase metade dos lares do país é chefiada por mulheres. Em 2000, esse número era de apenas 22%. Os dados do IBGE mostram que muito mais do que o número, Thiago, revelam mudanças profundas nesses lares, nas relações e na forma como os brasileiros escolheram viver o amor e formar a sua família. Sim. Então, esse dado mostra essa mudança. Estou com você. Tá certo, Fernanda. Obrigado pelas informações, né? Dados que mostram essa mudança, né? Como a Fernanda falou, mas assim como você também, no começo, fiquei um tanto quanto aflito, preocupado quando li, né? Esses números mesmo, né? Onde adolescentes entre 10, criança e adolescentes de 10 a 14 anos já vivem algum tipo de união conjugal no Brasil. Espero que neste quesito, dado, a gente consiga melhorar cada vez mais, avançar aí com o passar dos anos.